Aconteceu um caso muito chato na Arena Fonte Nova. Assim que acabou a transmissão na Band News FM, eu fui marcada no Instagram. E aí a gente até ouviu lá para tentar entender o que foi dito. Depois já estava nas redes sociais. Vamos olhar. Fala. Você tá servindo exército, velho? Cabelo feio. Não precisou nem eu fazer meu papel, o Coroa já tá fazendo por mim. Ah, velho, você mesmo, velho. Que cabelo feio é esse aí, velho? Faz cabelo direito, irmão. Dá um degradê aí, maior. Tudo certo. Eu vou te dizer, viu, meu amigo? Você tem que ter um sangue de barata para estar ali trabalhando. Um babaca desse tá ali fazendo chacota do cabelo dos outros. Nem cabelo ele tem para estar falando dos outros. Cuidado, Não, e ainda tem outro babaca rindo do que ele fala, né? Porque são dois. E dizendo que não precisou nem ele falar. Ó, gente, pelo amor de Deus, quando você acha que não tem mais idiota no mundo, aparece. O outro fala assim, Sincero e eu não honestamente. precisei nem ser imbecil, porque o imbecil já foi imbecil por mim. Pronto. Aí o Bahia né? se manifestou, vou ler aqui as notas, a Arena Fonte Nova também. Parece que ele já foi identificado, né? Porque está no quadro de sócios e a imagem dele está aí, porque foi postado, inclusive, por alguém que estava achando bonito, rindo da situação. Que também tá errado. Um perfil achou engraçado. Que também tá um errado. comentário jocoso, absurdo, tolo desse, né? Mas A Arena Fonte Nova informou que não compactua com qualquer tipo de discriminação e sempre apoia campanhas educativas de combate à violência e ao preconceito. Informa ainda que está à disposição para contribuir e esclarecer a situação. O Esporte Clube Bahia vem a público lamentar, repudiar e informar que investigará o caso de racismo ocorrido nessa noite contra o Luiz Henrique, baiano da ilha de Taparica. Através da imagem do episódio, buscaremos identificar o torcedor e tomar as medidas cabíveis. Eu fico pensando, bicho, o que passa na cabeça de um cidadão desse? Que deve ser, acredito que deve ser pai de família, para estar ali. Rapaz, você querer falar do futebol, de quem está ali atuando, é um direito do torcedor. Quer ver uma coisa simples? Quer ver uma coisa simples? Se tivesse uma filha ou um filho, que eu não sei se tem, e chegasse em casa, papai, fulano falou isso, aí ia querer ir na escola quebrar com tudo, acabar com tudo. Mas ele pode fazer com os outros? Então assim, se eu não quero pra mim, eu não faço com os outros. Comportamento repugnante dele aí. A palavra é essa aí. Dele de quem filmou, viu? E rindo. Dele de quem filmou. Que o rapaz prova, do né? perfil Porque se foi eu tô muito do equivocado. lado de uma pessoa dessa, eu ia falar, meu filho, você tá louco? Pare, deixa de ser ridículo. Muito equivocado quem filmou. Quem filmou cometeu um equívoco gigantesco e achou que era engraçado porque não era com ele. Aí o coitado do Luiz Henrique ali, que jogou pra caramba E contra o Globo. entrou bem, graças a Deus. Entrou bem. Tem que aguentar uma mala dessa. O jogador nessa hora ele tem sangue de barata mesmo. Pois é. Nem se importa com o que esse imbecil tá falando. Então, a palavra que resume tudo isso é falta de respeito, só isso. A gente tem que aprender a respeitar o ser humano que está ali E trabalhando. suas escolhas, cada um escolhe o que quiser. rapaz. Claro. Pois é, vamos ver o que o Bahia vai fazer, né? Porque o clube informou que o cidadão foi identificado e provavelmente o Bahia vai tomar alguma medida que a gente não sabe ainda qual vai ser, né? Mandar ele para a comissão, para o Conselho de Ética, para ver o que pode ser feito, né? Por favor, aí a nosso querido Weber Lafene, para ver se ele repete aí o gol que o Bahia sofreu. Meu secretário Luciano Estado, tricolorzaço, né, que você sabe, doente pelo Bahia, está dizendo que Matheus Bahia falha no gol. Ele era o último homem. Ele falha um pouco. era. Mas a falha de Aí, Ignacio ele é dele o tá último. entre os dois. Ignacio dele, o cara- Mas ele está entre os dois, olha lá. Ó. Ignacio... Marcelo Teste está entre A os bola dois. passa, ali é Passa tempo pro de Luiz bola. Otávio. Aquilo ali é o tempo de Erro bola. de ó. Luiz Otávio, tempo de Tempo bola. de bola, tempo de Ignacio sobe e não acha a bola. Não acha, falhou Atrás também. de Ignacio é que está O Matheus. O Matheus. Então a falha maior ali... É da diga, seu dupla de secretário, zaga. É da dupla de zagueiro. É assim, foi uma falha coletiva da defesa de posicionamento, né? Nelsinho pode, inclusive, falar melhor sobre isso. Todos têm um pouco de falha ali, como vocês frisaram. Mas a bola, ela encobre o Luiz Otávio. Ele não consegue alcançar. Então a falha está mais para o Ignacio e o Matheus, que deixou o rapaz antecipar, porque ele está enxergando o jogador. O jogador de não veio frente. por trás dele e antecipou. Olha lá, ele tá olhando pro cara. Então A parte dele ruim. Ele e Ignacio estão olhando, ó. Eu acho que Matheus Bahia nem sobe na bola. Não não sobe não. E Ignacio é atrapalhado pelo jogador que vai no corpo dele.
Acho que foi o Gabriel. É Vai aquela junto. coisa, o defensor acredita no companheiro ali, atrasa... Torceu. Como você torceu. dizia, Mr. Nelsinho? Torceu, atrasou um segundo... Nelson na beira do campo, quando tinha alguma falha assim, eu do lado dele, ele via... Ô, Nelson, "Vai eu vou ficar te chamar torcendo?" aqui para a gente olhar esse lance, porque você trouxe um ponto muito interessante, que foi a subida do Luiz Otávio, né? Põe aqui, Bela Fene. Chegue mais, professor, por gentileza. Porque você pode detalhar aqui, ele sobe. Ele vai né? no limite, né, Ju? Observe. No limite não tem pé errado, né? Mas olhe bem, Barão, né? Quando a bola está próxima a ele, ele está quase que no máximo Quase que ele que no consegue máximo, é soltar. verdade. O Ignácio está com um atleta. Com esse... Não Com dá para zagueiro, enxergar. com Acho que é zagueiro. o camisa número 3. Número 3, o Aí zagueiro. teve o mérito do número 9, que é o Barcelos. É uma jogada muito rápida. Sim. E teve um pouco de cochilada do Matheus, que poderia prever e tentar antecipar. Aqui, claro, né? A gente tem o recurso de estar aqui Sim. reprisando Lá não tantas tem vezes, jeito. mas aí a questão de posicionamento que é trabalhado no dia a dia Agora, do o treinamento. primeiro erro que não se cita é do Daniel. E o Ele não desarme- tem que permitir o cruzamento, ele não tem que ficar adivinhando o passe, ele tem que ir no cara da bola. Bará, eu acho que esse lance gerou de um desarme no jogador Raí, que gerou o escanteio. Isso. Entendeu? A origem da jogada, poucas Olha aí, vezes... olha aí, ó. Ele sofreu o desarme, tentou Ignácio cavar a trava a falta bola. e gerou o escanteio. Mas aí, a cobrança do escanteio, que eu mais. Que- Isso aí que não mandou pode ser voltar. permitido. Cara. Tinha que ir Não, no cara. pô, vale não a pode pena permitir. registrar que essa cobrança de escanteio Voltou. voltou. Porque o Gabriel chegou, acho que foi o Gabriel, botou o pé, só que a bola estava mal posicionada. O árbitro foi lá, colocou a bola no lugar certo e eles fizeram a mesma E jogada. Daniel permitiu o cruzamento. Porque Bará, Ele é o primeiro erro. ele achou Existe que uma a bola outra ia ser falha ali. retornada. Um jogador não consegue marcar dois. Quando você faz jogada ensaiada, você sai com dois para tentar evitar. Então ele optou em tentar marcar o jogador que receberia o passe, o outro atleta, em vez de dar o passe, prosseguir. Exatamente. Vamos ouvir o Guto Ferreira, Aí você vê então, que quando ele falando... pensa que vai dar o passe, ele cruza. Falando sobre o Rodalega, que pra gente, lá na nossa equipe, foi o dono da bola. Em relação ao Rodalega, desde o ano passado a gente já sabia que a continuidade dele, ele assumiria esse protagonismo. Um jogador de Premier League, gente. Né? Muitos anos de Premier League, não é qualquer jogador. Jogador com muita bagagem, muita experiência, um cara espetacular dentro do grupo, só puxa para cima, trabalhador ao extremo. O que vocês estão vendo ele fazer não acontece só pelo talento dele, acontece por muito trabalho dele diariamente, é um dos caras que mais trabalha, com seus 35 anos para 36. E ele é um exemplo dentro do grupo, um cara positivo o tempo todo. E sobre a lesão, né, a gente se preocupou muito achando que seria muscular, mas foi uma lesão no tornozelo, né, foi meio que um entorse. Aí mais que isso eu não sei. Aí o departamento médico que vai avaliar e repassar para a gente. A informação do Guto, né? Porque foi exatamente no momento do gol, o Rodalega nem conseguiu comemorar, ele acabou Ele já caindo. pisa em falso. A gente achou que era cãibra, Cãibra, né? verdade. Né? Mas só que revendo, que lá ao vivo a gente não tem essa opção, a gente vê que ele pisa em falso, Pisa em falso. ainda consegue bater na bola e na segunda passada dá outra beliscada ali e ele sente o tornozelo esquerdo, né? Preocupa para sábado? Não sei, aí o Bahia vai responder hoje, mas... Tomara que não. Tomara viu? que não. Ele tem feito a Não diferença. Tem feito a diferença Tem feito a diferença. e esperar que o Guto, ontem eu até achava, Ju, que ele iria repetir a equipe, que seria o Eu óbvio. também. O óbvio. Aí ele veio com o Mas não Matheus sei Bahia. por que cargas d'água tem que se colocar o Matheus Bahia. Existe até uma explicação. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir ele falando sobre Matheus né? Bahia, que aí a gente comenta. Matheus Bahia, só para ver como que as coisas são, né? Eu não estava aqui no Bahia, mas eu tenho certeza, pela jogada que ele fez na final da Copa do Nordeste, lá onde ele acerta o passe para o Gilberto, ele foi ovacionado pelo torcedor. Então é um jogador que tem valor, sim. E nesse momento, mais do que nunca, não dá para a gente ficar guardando ranço. Nós temos que trabalhar dentro do que tem dentro de casa e ele é um grande jogador, tanto é que despertou interesses até
externos aí, né? A gente não pode desvalorizar um jogador desse nosso. Um jogador cria do Bahia, torcedor do clube, né? Família torcedora do clube. E um cara que pode nos ajudar em muito. Eu acho que as pessoas que vaiaram ele atrapalharam ele no decorrer do jogo. Porque ele sentiu, teve muitos erros na sequência. Ele é menino, pô, ele tem 22 anos. Ele não é um cara cascudo. Então, se o Borel errar, vocês vão também acabar com o Borel. Se o André errar, vão acabar com o Borel. E aí nós vamos formar quem? Aí nós vamos vender quem? Aí o clube vai ter suporte para estruturar qual time? Se em cima de um erro, ou alguns erros, né? O jogador já toma o X no pé e aí já não pode pôr para jogar. Esse apelo do Guto Ferreira é interessante e tem alguns aspectos que eu vou levantar com a bancada aqui. Primeiro de tudo, a questão do jovem, divisão de base, que o torcedor não tem paciência. Eu, por exemplo, ontem fui voto vencido na equipe, mas votei no Maranhão como o pior da partida e utilizei até esse argumento, que às vezes com quem é de fora se tem mais paciência do que quem é daqui. Só que o erro aí, para mim, principal, está no próprio Guto. Não é ranço, Guto, é fase, é momento. Que o Matheus Bahia tem as qualidades dele, a gente sabe, mas ele não está na sua melhor fase. Teve aquele lance do pênalti contra o Fortaleza que acabou gerando... O Bahia caiu por isso? Não. O Bahia caiu por muitos outros jogos ontem. E que o Matheus acabou contribuindo até em alguns positivamente. Mas se você tem um jogador em melhor fase, que encaixou direito e pode preservar o outro, você tem que preservar. Porque você acaba desgastando a imagem do Matheus Bahia com a torcida. É verdade, Ju. Eu acho o Matheus um bom jogador, que não vive um bom momento. E o Luiz Henrique fez um grande jogo, fez um ótimo jogo contra a equipe do Globo, sobretudo na fase ofensiva. Então todos nós esperávamos que o Luiz Henrique continuasse. Essa parte da paciência com o jogador da casa tem que ter mesmo, né? Mas historicamente a torcida do Bahia, ela sempre pressionou, o Baraúna sabe, Edmilson também, sempre pressionou os atletas da casa. Daniel Alves foi assim, Marcelo Ramos, Cícero, o Elas Pitbull, Wesley, Cícero, todos eles. Isso aí faz parte, tem que estar um pouquinho acostumado com isso, mas a gente espera que o Matheus vá se recuperando e adiante passe a servir de forma mais intensa. E o reflexo, perdão, Ed, de não ser cascudo, como o Guto falou, tem na jogada seguinte. Ele recebe um passe que, naturalmente, se você lembrar o jogo do Bahia e Juventude, é um passe que ele já domina para frente e bate no gol, Ju. Ontem, foi logo após os erros, ele recebe o mesmo passe, faz a ultrapassagem em velocidade, muito bem. Só que quando ele chega na hora, ao invés de bater pro gol, que tinha essa possibilidade, ele acaba fazendo o passe. Porque ele já estava ali com medo, se eu errar, vão me vaiar. E acaba que ele cruza não tão bem e a bola não chega em Rodallega. Então, assim, é um jogador que tem potencial, que tem qualidade, sim. Precisa de alguém que se trabalhe o psicológico do atleta. E outra, aí vem o que você falou, Ju. A perspicácia de quem comanda. Eu ganho o meu elenco ou eu perco o meu elenco? Como é que eu ganho o meu elenco, Matheus? O menino fez uma partida muito boa. Você ainda não está fisicamente no mesmo nível dele. Vamos voltar com ele. Mas trabalhando, você vai conquistar seu espaço. Preserva o cara. Porque eu não lembro qual foi o jogo que o Matheus entrou agora, visivelmente. Bahia Atlético de Alagoinhas, que ele proporcionou um espetáculo horrível. Fisicamente abaixo, que também é um erro do treinador, entendeu? Então, e dos três, Ju, o quem mais se caiu no gosto do torcedor, não que o Djalma tivesse ido mal, mas porque mostrou um bom futebol. Dos três, foi o que mostrou um futebol mais regular. Eu tive o prazer de conviver com grandes treinadores. E alguns deles sempre me falavam assim, rapaz, o jogador se escala. Eu escalo aquele que tiver melhor. Eu não vou escalar, porque às vezes tem a questão da confiança, né? Sim. Nelson, às vezes você confia no jogador. O jogador não está muito bem, mas você confia que ele vai dar um retorno. E realmente, quando a torcida começa a pegar no pé, é muito difícil para um jogador, até de 22 anos, como ele mesmo diz, dar a volta naquele momento. Aí
isso que Barona falou foi certíssimo. Dá um descanso ao cara. No próximo jogo, você tem bola, a gente já descala num jogo fora de casa, sem a torcida, você vai jogar bem, o Bahia ganha o jogo, você retorna. Você lembra que ele saiu, o Juninho assumiu a titularidade, o Juninho Capixaba ano passado. Depois de alguns jogos, ele melhorou e reconquistou. Tava como? Faz parte. Com personalidade, a confiança, a autoestima boa. fisicamente. Então, é momento. Ninguém falou que Matheus Bahia não presta, que é o pior jogador Tá do mundo. Não é crucificando isso, ninguém. é a fase. E futebol é feito de fase. Todo craque já teve uma fase ruim, né? Então, assim... Falar em craque, tem o que ter Roda Liga paciência. tem um contrato para encerrar em maio, Como né? é que tá o Como é que Bahia tá da esse negócio aí? Transparência que ninguém sabe, Bará? Como é que tá a situação do Roda Liga? Segundo informações, ele está conversando, ele demonstrou interesse em permanecer. O que está faltando agora é, eu quero X e eu ofereço aquilo. É Então, que assim, espera muito, né? Se já tivesse resolvido isso antes... Mas, Ju, na verdade, eu acho o seguinte, o Bahia da Transparência demora tanto de falar que ele acaba criando expectativas e confusões desnecessárias. Se vem, fala o que tem que ser falado, se resolve e a galera segura. Mas não, fica naquele reme-reme e aí não faz o que tem que ser feito.